Se existe um tema primordial no estudo do xadrez para todos os jogadores até um nível de rating de 2000 e talvez até 2100 ou 2200, esse tema é o estudo de tática. E é por isso que nesse vídeo, então, eu vou te dar 3 motivos para você estudar tática e fazer desse tema uma parte recorrente e uma parte primordial dos seus estudos. E também para destacar a importância desse tema, eu vou mostrar para cada um dos motivos uma posição bem interessante que vai fazer com que você já consiga ir treinando a sua visão combinatória. Então, para cada um dos exemplos, eu quero que você pause o vídeo quando eu pedir e então você tente encontrar a solução para o problema tático em questão. E à medida que a gente for vendo cada exemplo, a gente vai conversando a respeito do porquê é importante estudar tática sendo um iniciante, um intermediário e até um jogador já avançado, mas que ainda está ali na faixa de até 2000, 2100, 2200. Eu vou te mostrar, começando por esse problema aqui, mostrando como as táticas decidem a maioria das partidas. Depois disso, então, a gente vai adiante nesse segundo exemplo aqui, mostrando por que é importante ter uma boa visão tática para, inclusive, ajudar a evitar erros graves. E depois disso, então, o terceiro motivo, a gente vai ver, a partir dessa posição aqui, que uma boa visão tática pode ajudar até a guiar os nossos planos estratégicos, mostrando como tática e estratégia andam juntas. Não é só uma via de mão única, muitas vezes, como a gente pode imaginar. Mas então, vamos voltar para o nosso primeiro exemplo? Olha só, já indo aqui para o nosso tabuleiro, a gente tem esse exemplo bem interessante que mostra o primeiro motivo, né, de importância de estudar táticas. E ele é simplesmente porque as táticas sempre vão decidir a maioria das partidas nesse nível ou abaixo do nível aí 2000, 2100, é incontável o número de partidas que terminam justamente porque um dos lados não enxergou uma combinação tática, permitiu que o oponente tivesse uma combinação tática, e aí as partidas são muitas vezes decididas por táticas simples até, que os jogadores deixam passar. Então por isso que é muito importante estudar os padrões táticos para que aumente a chance de você identificar essas oportunidades e aproveitar os erros do adversário. Nesse primeiro exemplo aqui, jogam as brancas e vencem. Esse é o típico problema tático clássico para treino e estudo, que é assim, dá um lado do tabuleiro, seja brancas ou negras, e ele diz, ó, baseado nessa posição aqui, joga tal lado e vencem a partida. Nesse caso aqui, a ideia é com que a gente consiga explorar o rei preso na última fileira, que acaba se tornando uma fraqueza. Mas como é que faz isso? Eu quero que você pause o vídeo então e tente descobrir por si próprio o que jogar nessa posição. E aí, como eu disse, é primordial que você pause o vídeo e realmente tente descobrir por si e não fique apenas assistindo, mas que você dê ali pelo menos 1 minuto, 2 pensando, e então você pode voltar e a gente segue adiante com a solução. Se você conseguiu enxergar ou não, não é o mais importante nesse caso, o importante é que você tente e aprenda com os exemplos aqui citados. Então vamos para a solução desse primeiro aqui, jogam as brancas e vencem, e a ideia, de novo, as brancas precisam explorar, ou pelo menos querem explorar, essa fraqueza aqui do rei na última fila. As brancas adorariam, por exemplo, jogar nessa posição o lance torre C8, mas nesse momento aqui não é possível, porque a dama das negras está de olho nessa casa, impedindo que as brancas deem o mate. Porém, as brancas vão tentar fazer o possível para que essa ameaça se torne realidade. Para ameaçar o famoso mato de gaveta lá na última fileira com o rei preso pelos seus peões aqui, as brancas têm um lance muito interessante que a princípio pode parecer estranho, pode parecer difícil, mas que depois de um tempo talvez você consiga pegar a ideia. A um primeiro momento pode parecer que as brancas na verdade estão em apuros, porque tem essa ameaça aqui de mate em G2, então parece que às vezes não tem jeito, porque essa dama aqui das brancas não pode, em tese, deixar essa casa, porque para onde ela for tem essa ameaça de mate aqui com dama G2, e realmente a um primeiro momento parece bem estranho, parece bem complicado. Então o que fazer nesse caso? E é por isso que o único lance aqui que vence nessa posição é de fato jogar
o G4 nessa posição. Bem legal, né? A ideia é bem essa mesmo, é bloquear a dama de defender a casa C8. Agora com esse peão na frente, essa defesa não é mais possível e a ameaça de torre C8 é muito grande. E é interessante porque, apesar disso, agora as brancas ameaçam ainda tomar essa dama aqui, e elas não se importam também do bispo tomar a dama aqui, porque não tem tempo de dar o mate, uma vez que torre C8 é uma ameaça muito forte. Então, só para você ter uma ideia, né, se a dama, por exemplo, tomar a dama em F3, como a gente viu, torre C8, e aí depois de torre E8, torre toma, checkmate. Nesse caso aqui, as brancas também têm uma defesa da primeira fila muito importante com essa torre. Então é por isso que nessa posição aqui, nenhum lance de torre também vai fazer nenhum efeito na posição enquanto essa dama não estiver bloqueada, defender a casa C8. Então é muito importante esse avanço aqui para bloquear e que você não mexa nessa torre por enquanto, porque ela precisa ainda defender essa linha aqui, que é a primeira fileira. Por exemplo, depois de G4 aqui, se as negras jogam torre E1, cheque, por exemplo, as brancas podem simplesmente tomar e o mate seguiria do mesmo jeito lá em cima, totalmente indefensável. Gostou do primeiro exercício? Então, o primeiro motivo para você estudar táticas é que em posições aparentemente estranhas para o nosso lado, a gente ainda assim, por meio do reconhecimento de padrões, podemos fazer com que o jogo vire de certa forma e a gente consiga aproveitar erros do nosso oponente ou aproveitar posições como essa em que a vitória talvez nem parecesse tão intuitiva assim, mas com um olho bem treinado a gente consegue aproveitar essas oportunidades. Bom, então a gente pode ir então para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, de novo, desde já, eu quero que você vá pensando por si próprio nessa posição, só que agora não mais do lado das brancas, apesar da nossa perspectiva aqui estar do lado das brancas, mas nesse exemplo aqui, as brancas na verdade acabaram de jogar cavalo D4, tomando um cavalo das negras. E aí óbvio que as negras nessa posição aqui, elas podem simplesmente tomar esse cavalo e recuperar o material. Por enquanto as negras têm um peão a mais e para não ficar com uma peça a menos, elas podem tomar aqui sem problema nenhum. Porém, eu quero propor um exercício diferente. Eu quero propor um exercício em que o objetivo não é necessariamente ganhar uma posição ou obter uma grande vantagem material, mas eu quero que você calcule se as negras nessa posição aqui, depois de cavalo tomar em D4, se as negras podem jogar esse lance intermediário aqui, bispo H3, e eu quero que você classifique se esse lance ele é bom para as negras, se ele é ruim ou se ele é neutro, se ele não faz nada na posição em termos, vamos dizer, materiais. Se, por exemplo, depois que as negras jogassem, as brancas fariam alguma defesa, algum lance, e aí as negras retomariam o cavalo e ficaria por isso mesmo, o jogo segue. Eu quero que você classifique se ele é bom para as negras porque leva uma vantagem material ou se leva a vitória. E eu quero que você calcule se é ruim para as negras, se em vez de não dar somente em nada assim o jogo continuar, na verdade se as negras ficam piores depois de bispo H3. Então é isso, eu espero que você tenha pausado o vídeo. Enquanto você está talvez até pensando, eu quero dar o segundo motivo então, que é quando você avalia corretamente lances táticos ou padrões táticos, você consegue evitar erros graves na sua posição. Então é muito comum que jogadores abaixo do nível de 2000 de rating, eles executem combinações sem verificar se cada variante é realmente importante ou se ela é realmente boa para você. Então, por exemplo, muitas vezes a gente joga um lance sem calcular todas as possíveis respostas do oponente, ou se não todas, mas pelo menos as mais interessantes por parte do oponente, que o oponente deve tentar. E aí muita gente é surpreendido quando o oponente joga um lance que a gente não previu e simplesmente nossa posição desaba. Então, treinar esse tipo de tática aqui, inclusive, melhora a habilidade de você calcular corretamente e evitar possíveis armadilhas. Nesse problema aqui, como a gente viu então, as negras, eu quero que você calcule o lance intermediário bispo H3. Bom, eu espero que você tenha a sua resposta aí com você. O gabarito é o seguinte, na verdade, nessa posição aqui é ruim para as negras fazer esse lance intermediário, mesmo que elas estejam ameaçando o mate aqui em G2. Pode parecer que é totalmente possível fazer lances intermediários, inclusive é muito importante que no seu cálculo ou no seu treino de tática, nas suas partidas,
você busque esses lances intermediários tanto na sua própria visão, se você pode fazer lances intermediários, como também se o seu oponente tem esse recurso disponível, isso é muito importante. Mas nesse caso aqui é ruim para as negras, por quê? Vamos ver algumas possíveis respostas das brancas. As brancas praticamente precisam defender esse peão aqui de alguma forma. Então, as brancas têm duas opções. Bispo F3, elas têm torre F2, e na verdade, elas têm uma defesa meio que indireta também, que seria jogar bispo B5. Então, apesar de não defender esse peão aqui em G2 diretamente, mas é um cheque que vão fazer com que as negras tomem alguma decisão antes de poder tomar o peão em G2 com mate, por exemplo. Então eu vou te mostrar, na verdade, o primeiro lance das brancas que dá errado. Eu espero que você tenha visto pelo menos isso. Se as brancas nessa posição aqui jogam torre F2, esse lance é um erro. E aí, nesse caso, sim, as negras teriam uma posição bem interessante, depois de, por exemplo, tomar o cavalo em D4. Se as brancas jogam dama E1, por exemplo, simplesmente bispo E7, e não tem muito o que fazer. Beleza, tá tudo defendido aqui por enquanto, mas as brancas ainda têm uma posição muito passiva e as negras estão bem tranquilas. Esse lance dama E1 seria justamente para, de repente, quem sabe, tirar esse bispo daqui, dar algum cheque descoberto, tentar entrar na posição, mas simplesmente não é possível, porque esse bispo aqui fica na frente, então a gente não tem nenhum cheque no rei adversário. Eu até pensando nisso, que justamente os outros lances se tornam mais interessantes. Aqui depois de bispo H3, os outros dois lances que a gente mencionou com esse bispo funcionam. Vamos dar uma olhada primeiro em bispo B5. Essa é uma solução acho que talvez a mais criativa e a mais difícil de encontrar. Ela não é tão intuitiva assim, porque no primeiro momento, depois desse cheque, a gente deve imaginar que supostamente a gente vai perder o peão em G2 e a partida, mas vamos dar uma olhada. Se as negras defendem com rei D8 saindo do cheque, dama F3 é uma ideia primordial nas duas linhas. Dama F3 para pôr a troca de damas e defendendo o peão. E depois da troca, a gente pode tomar com o cavalo. E o cavalo da gente sai do ataque do peão e a gente fica com uma peça a mais e ainda ameaçando capturar o bispo em H3. Se nessa posição aqui, depois de bispo B5 com cheque, se as negras jogam C6, talvez possa parecer o mais complicado, mesmo assim, de novo, a ideia é a mesma. A gente não mexe nada por enquanto, joga primeiro dama F3, e depois das trocas a gente toma com o cavalo. Se as negras tomarem o nosso bispo, a gente também retoma o bispo delas, ficando ainda com uma peça a mais por um peão. E aqui, por fim, nessa posição aqui, depois de bispo H3, o mais simples, na verdade, é bispo F3 mesmo. De novo, não só defendendo, mas agora é primordial a gente enxergar esse padrão aqui de ter essa coluna aberta para atacar o rei no centro. Depois que retomam o cavalo, a gente tem um cheque disponível aqui nessa coluna aberta. Mas dá o cheque com qual peça, na verdade? Talvez no primeiro momento, o que torna esse talvez um pouco mais difícil é que é muito comum a gente querer dar esse cheque de torre, com torre E1, mas isso é um erro, porque depois de rei D7, ou rei D8 também, mas rei D7 é bem tranquilo. Se a gente agora joga dama E2 tentando entrar na posição aqui, né, de alguma forma, a gente não tem essa possibilidade porque o bispo e a torre controlam essas duas casas aqui, fazendo com que a gente tenha uma defesa e não consiga entrar na posição. Aqui também, com dama E2, você pode dizer, mas estou ameaçando entrar aqui. As negras podem simplesmente jogar 6 e tudo bem tranquilo. Mas, nessa posição aqui, a gente tem dama E1, e é aqui onde eu queria chegar com você, que às vezes é difícil de visualizar, mas com treino e com reconhecimento de padrões, você sem dúvidas vai se tornar capaz de enxergar lances como esse na sua partida. E aí, depois de dama E1, a ideia é que depois das trocas, a gente consiga retomar uma torre dando um cheque, e depois de rei D7, a gente possa, então, tomar em H3. E a gente mantém ainda a vantagem material decisiva para o fim da partida. É interessante notar, primeiro, porque a gente tem que enxergar essa troca de damas para não tomar nenhuma combinação aqui inesperada em G2, mas não só isso, fazer com que agora a gente elimine essa cravada que a dama tinha aqui e a gente possa realmente capturar esse bispo que estava dando sopa aqui. Então é por isso que depois de dama E1, segue-se essa combinação com esse lance intermediário nosso aqui agora, do nosso lado, lance intermediário a nosso favor, ganhando a partida. E, por fim, para o nosso último exemplo e nosso último motivo do porquê está tática, é que tática e estratégia andam juntas e uma depende da outra. As táticas, elas naturalmente aparecem
quando a gente tem uma posição estrategicamente superior. E isso daí não é só um caminho de uma única via, porque também acontece o contrário. A gente também consegue bolar planos estratégicos baseado em ideias táticas, baseado em visão combinatória. E eu quero mostrar isso com esse exemplo aqui. Nesse problema, eu quero que você pense qual é o plano correto nessa posição. Esse exemplo aqui ele foi tirado do livro It's Your Move, em uma tradução amadora, vamos dizer que ó, é o seu lance, né? Então o que você jogaria, talvez o autor é Chris Ward, e nessa posição aqui ele pergunta ao leitor, qual é o plano correto então para as brancas nessa posição? Opção A é jogar torre E1 e preparar para dobrar torres na coluna E, que é a única coluna aberta. Opção B é avançar os peões da ala do rei e apoiar eles, trazendo as torres para trás deles. Opção C, jogar A4, A6, A5, fechando a posição aqui com os peões, para depois tentar trazer as torres para controlar a coluna E. Ou a ideia correta é jogar de novo A4, desafiando aqui as estruturas, mas depois de A6, a gente fazer um lance de espera como torre A2 ou torre A3, para preparar para dobrar as torres na coluna A. Eu quero que você pause e tente avaliar cada uma dessas opções, e aí a gente volta trazendo a solução, tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos tentar ver cada uma dessas posições aqui. Se a gente vai para a opção A, que seria jogar torre E1 com a ideia de dominar a coluna E, as negras têm um recurso bem interessante que é A5, e agora são elas que ameaçam quebrar a estrutura de peões ali que está todo mundo bem fechado, né? Esse centro aí de peões. Então elas que desafiam agora essa estrutura, e aí a gente é forçado a jogar A3 para tentar manter essa posição fechada, mas depois de torre E8 e das trocas, não tem jeito. O final é totalmente empatado, esse final de torres aqui, que na maioria das vezes, na verdade, vai transicionar para um final de peões totalmente empatado, pela natureza simétrica da posição, inclusive. Voltando aqui, nessa posição a gente viu que a opção A não é a correta. A opção B seria avançar os peões da ala do rei e apoiar eles com as torres da gente atrás deles. Mas também não dá certo. Se a gente jogar G4 nessa posição aqui, ou H4, não importa. Aí os negros ainda têm a mesma ideia de jogar A5, então a ideia é a mesma. Também não seria a ideia correta, porque levaria a uma posição igualada e muito provavelmente a um empate. A opção C era jogar A4, A6 e A5, fechando a posição para tentar ter o controle depois da coluna E. Também não funciona. Por quê? Se a gente joga, na verdade, aqui agora A4, e aí as negras respondessem aqui com A6, se a gente jogasse A5, aqui nessa posição fechando tudo, as negras agora conseguem chegar na coluna E primeiro, e mesmo que a gente jogue torre E1 contestando, se elas jogarem H5, H4, para não deixar elas ganharem muito espaço, elas vão trocar as torres e trazer a outra torre, e depois das trocas também, devido à natureza fechada e simétrica da posição, esse final de peões aqui é totalmente empatado. Então é por isso que aqui nessa posição aqui, a estratégia correta é realmente a opção D, jogar A4, e aí depois que as negras jogam A6, aí sim a gente pode seguir com um plano bem simples de jogar essa torre aqui para uma dessas duas casas, seja A3 ou A2, e trazer a outra torre para dobrar na coluna A. E são os planos táticos que vão fazer com que isso daí seja a opção correta. Só a título de curiosidade, se nessa posição aqui, quando a gente joga A4, as negras não jogarem A6, fechando, ou pelo menos tentando estabelecer ainda essa cadeia de peões, se elas jogarem algo do tipo torre de DB8, defendendo o peão de B5, a gente pode simplesmente trocar, e a ideia é entrar na posição com torre A6. Então, depois que a gente jogar também depois torre A1, dobrando aqui, pressionando o peão de A7, a gente, quem sabe, no futuro pode jogar até torre D6 também, pressionando esse peão. Então, a posição das brancas seria fantástica. Mas aí, depois de A4, então A6 é quase que obrigatório, né, como a gente viu. E aí a gente pode, então, seguir o nosso plano, com, por exemplo, torre A2, preparando para dobrar as torres na coluna A. De novo, veja como essa é uma decisão estratégica da gente, mas que tem implicações táticas, porque a nossa posição é superior, a gente tornou nossa posição superior estrategicamente. Isso leva a uma combinação tática. Mas justamente a gente reconhecer esse padrão aí de ter um peão atrasado lá em cima, de a torre das negras, muito provavelmente
a gente conseguir forçar uma situação de passividade, a gente então consegue fazer com que táticas apareçam. Depois de torre A2, a gente tem várias respostas possíveis das negras. Se elas jogam de novo aquela mesma ideia de torre de DB8, a gente simplesmente dobra as torres. Se elas tomarem o peão em A4, a gente retoma. E aí, depois de torre B6 defendendo o peão de A6, a gente joga torre A5. E agora a pressão é dupla. Se elas jogarem torre D6 defendendo, um golpe tático muito legal nessa posição, que eu espero que você consiga visualizar, é B5, aproveitando a cravada nesse peão aqui, já que essa torre está totalmente solta aqui. Essa é uma ideia bem recorrente, inclusive, em várias linhas. Então, depois de torre A2, de novo, a gente viu a ideia com torre de DB8, e agora a gente vai ver com o peão tomando logo de cara aqui em A4. A torre pode simplesmente seguir e tomar, sem nenhum problema, e, de novo, fazer aquela mesma manobra, aquela mesma ideia que a gente viu na outra variante, que é jogar a torre A5, colocando pressão em A6 e também em D5, e depois dobrar aqui, e não vai ter jeito. Um dos dois aqui a gente vai conseguir colocar muita pressão, e, de novo, quando essa torre talvez venha para cá, para ajudar na defesa do peão de A6, a gente tem essa ruptura aqui, B5, muito importante. E aí aqui, depois de torre A2, então, se as negras tentarem algo tipo torre D7, também ameaçando dobrar as torres na coluna A, a gente pode seguir o nosso plano sem nenhum problema. E se elas vêm aqui para A7, a gente segue então tomando de novo, aproveitando essa cravada desse peão aqui. Porque mesmo que ele tome, então a gente pode tomar a torre e fica com uma torre a mais. E por fim, depois de torre A2, então, a gente tem a nossa linha principal, que seria torre E8, por exemplo, tentando ficar de olho na coluna aberta, mas também perde do mesmo jeito, com a dobra de torres, e depois que o peão retoma, torre toma em A4, se joga agora torre E6, de novo, tentando ainda defender esse peão, transpõe para uma das linhas que a gente viu, então depois de torre A5, a pressão desse peão também é muito grande, e aí, mesmo com torre D6, a gente tem essa ruptura B5, fundamental para que os nossos planos dêem certo. Então, recapitulando, a gente viu que as táticas decidem a maioria das partidas até 2000 de rating. A gente viu que ter uma boa visão tática ajuda a evitar erros graves que você pode cometer. E terceiro, a gente viu que uma boa visão tática pode ajudar, inclusive, a guiar os nossos planos estratégicos, fazendo com que a gente jogue uma partida bem melhor. Meu nome é Renan e eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Para você ter acesso a mais aulas e dicas práticas de xadrez, eu preparei um vídeo aqui do lado que você pode assistir. Forte abraço, até a próxima!